Boa tarde, Gazeta Entrevista inicia agora mais uma edição nesta quarta-feira, 4 de agosto de 2021, uma manhã nervosa, na arena política, lá em Brasília, CPI da Covid no Senado. O clima esquentou, quase há um descontrole ali da situação. As discussões ali estão tomando um tom muito acima, E o Acre ontem acabou sendo notícia, não com os destaques que geralmente são dados aos escândalos de corrupção nessa CPI, mas o Acre bateu na trave para entrar com força nesse noticiário aí. As articulações, os interesses ali apontaram para o Acre para tentar vender vacinas naquele sistema velho e conhecido, mas os municípios ali, por meio da AMAC, acabaram não comprando nenhuma vacina. Mas o Acre bateu na trave para poder fazer parte com força desse noticiário. Felizmente, pelo menos até que se prove o contrário, felizmente não houve nenhuma compra, não houve nenhum envolvimento. Vamos lá, vamos teimando. E por falar em teimosia, eu vou conversar agora sobre uma parte do segmento da gestão pública que está, digamos, fora de moda, Falar em reforma agrária no governo do presidente Jair Bolsonaro é algo que nenhum de nós pode se dizer surpreso pelo fato da agenda da reforma agrária ter dado uma enfraquecida, Isso nunca fez parte da retórica do presidente, do então candidato Jair Bolsonaro. Ele nunca alimentou nenhum tipo de esperanças de que a reforma agrária faria parte da sua agenda de governo. Está dando a lógica, por enquanto. Só que o INCRA é uma instituição importante demais. Ele já tem um histórico e já tem uma referência em muitas comunidades em todo o país. Então, mesmo que um presidente da República qualquer queira acabar com o trabalho do pequeno produtor, do produtor familiar, em várias regiões do país, ele vai demorar um tempo, porque o INCRA tem um trabalho muito sólido. Tem falhas, tem problemas, sem dúvida nenhuma, mas há uma história envolvida que não se acaba do dia para a noite. Então é preciso respeitar isso. E o próprio colono, o próprio assentado, já tem na instituição uma referência, E que passa agora por um novo aperreio, porque o Ministério Público Federal está na cola ali do INCRA, cobrando mais transparência em um programa chamado Titula Brasil, E vamos ver, vamos conversar com a pessoa que é responsável pela política de reforma agrária do governo federal aqui, superintendente do INCRA. Eu estou falando de Sérgio Baium, com quem eu divido a tela agora. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tan. Obrigado pelo espaço. Agradeço a você, a TV Gazeta. E estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos que, se fizerem necessários, a você, ao seu público, estou à disposição. Ô Sérgio, eu vou confessar para você uma situação. Hoje pela manhã, eu conversei durante mais ou menos uns 40 minutos com o diretor-presidente do DERACRE, o Petrônio Antunes. E ele, explicando as agendas do governo do estado do Acre no interior, em alguns municípios, em todas as regionais, detalhando este ou aquela ação do DERACRE, falando da reconstrução de pontes, melhoramento de ramal, em alguns pavimentação, enfim, falando a respeito da agenda dele como presidente do DERACRE. Em 40 minutos de conversa, e eu fiz questão de não provocá-lo em relação a isso que eu vou dizer agora, mas em 40 minutos, o Sérgio, o diretor-presidente do DERACRE não citou o INCRA. Isso é algo
seria inimaginável em outros tempos, dada a proximidade que o INCRA tinha com o governo do estado do Acre, com o Poder Executivo. O que aconteceu? Bom, então, nós na verdade, nós temos vários assuntos que nós dividimos com o Interacre. Nós temos um convênio, e principalmente aquela área ali do Manuel Urbano, por ali Feijó, Sena Madureira, nós temos alguns trabalhos que são em conjunto com o Interacre, né? São em conjunto as glebas públicas, né, que existe ali naquela Mas e com o DERACRE? E com o DERACRE, Sérgio? DERACRE. Ah, com o DERACRE. DERACRE. Entendi Interacre. Não, com o DERACRE. Eu estou falando a respeito de melhoramento de ramais, porque o INCRA tinha os convênios que mantinha com as prefeituras, cedendo combustível para que os prefeitos pudessem trabalhar na manutenção. Era um trabalho muito aguardado a cada verão. E parece que o INCRA saiu da agenda pública, Sérgio. É isso que eu estou tentando provocar você, para poder a gente repensar o INCRA. Por que o INCRA saiu da agenda pública aqui na nossa região? É isso que eu não estou entendendo, dada a importância do INCRA, né? Entendi. Veja bem, até 2019, nós tínhamos alguns contratos de recuperação de ramais com o DERACRE. Tinha com o DERACRE, tinha com algumas prefeituras. Nós tínhamos, até quando eu cheguei aqui, em 13 de agosto de 2019, eu ainda peguei o final desses convênios de recuperação de ramais. A partir de 2020, veio a pandemia e, como todos sabem, os recursos do governo federal, eles foram disponibilizados para salvar vidas, né? Todo mundo tem conhecimento da situação do país, o problema sanitário que se encontra o país, e o governo federal, nessa ocasião, ele não disponibilizou recursos para recuperação de ramais, até porque, naquela ocasião, houve um acordo entre o governo federal e a bancada federal, e nesse acordo foi disponibilizado 94 milhões de reais para o DERACRE, para que o DERACRE pudesse fazer a recuperação dos ramais no estado do Acre. Então, esse recurso ele foi disponibilizado ao governo do estado, né, para que o DERACRE pudesse executar essas reformas. Então, foi nessa ocasião que então o INCRA ficou fora dessa agenda aí, porque o governo federal, nesse acordão que teve lá em Brasília, foi disponibilizado 94 milhões para o DERACRE fazer a recuperação de ramal. Os famosos 94 milhões que quase a gente perde, mas conseguiram resgatar. Parece que já está sendo aplicado esse recurso aí. Ô Sérgio, e eu quero mudar agora o rumo da prosa para tentar entender essa cobrança que o Ministério Público está fazendo em relação ao Titula Brasil, não é? O que você tem a dizer em relação a isso? O Ministério Público Federal está cobrando mais transparência, de maneira que nós possamos acompanhar mais de perto a execução desse programa em cada município. O que o INCRA do Acre tem a dizer a respeito? Então, o programa Titula Brasil, na verdade, é um grande desafio do governo federal para tentar regularizar o máximo possível de propriedades rurais no estado do Acre não, em todo o país, né? Que o programa Titula Brasil é um programa nacional, né? Disciplinado pelo decreto 10.592, que regulamenta a lei 11.209. Então, esse programa, ele é um programa onde ele estabelece, sobretudo, uma parceria com as prefeituras. Por que essa parceria? Porque, então, o INCRA hoje tem uma carência muito grande de servidor público, né? Não só a nível local, mas a nível nacional. Evidentemente que a nível local, aqui, o Acre, a superintendência da região norte, na Amazônia aqui como um todo,
essa necessidade ela é um pouco maior, porque a gente vê muito servidor público pedindo transferência daqui para o Nordeste, para o Sul, para os grandes centros, mas você não vê nenhum servidor público, seja do INCRA, seja de qualquer lugar, pedindo transferência lá do Rio Grande do Sul, lá de Natal, para vir para o Acre, para vir para Porto Velho. Você não vê. Então, essas regiões nossas aqui, quando não perde servidor por transferência, perde por aposentadoria. O quadro de pessoal do INCRA envelheceu. Hoje nós temos aqui quase que 80% dos servidores em condição de aposentar hoje, se quiser, né? Então, a capacidade operacional do INCRA caiu muito, caiu muito. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos quase 35 mil famílias assentadas pelo INCRA, distribuídas em 157 projetos. Alguns do INCRA, outros não são do INCRA, de gestão ou do Estado, ou do ICMBio, como no caso das reservas, mas que são reconhecidos pelo INCRA. Ô Sérgio... E esses assentamentos... Sérgio, me perdoe, eu não tenho noção, e assim como eu, certamente boa parte dos telespectadores, certo. 35 mil assentados em 157 projetos de assentamento. Isso é muita coisa, ou isso está dentro de uma média? Em se tratando da nossa região, com as nossas características geográficas, é muita coisa? Eu acho bastante. Assim, em números absolutos, eu acho. Principalmente levando em conta a nossa capacidade operacional que nós temos hoje, né? Para você ter uma ideia, Ita, quando eu trabalhei no INCRA pela primeira vez, quando eu passei aqui pela primeira vez, que eu trabalhei aqui de 80 a 94, o INCRA tinha 12, 13 projetos de assentamento, tinha quase 800 servidores naquela época. Nossa, era o contrário, então, justamente o contrário, né? Exatamente, é uma conta inversamente proporcional, entendeu? É inversamente proporcional. Hoje existe 157 projetos e um quadro de pessoal a nível de Estado que são 122, 123 e todo mês aposenta gente aqui, né? Todo mês aposenta. Então, são quase 35 mil famílias assentadas pelo INCRA e quase 6 milhões de hectares da área, quase 6 milhões de hectares em assentamentos, o que significa 1/3 da área produtiva do estado do Acre. São 6 milhões de hectares em assentamentos, que corresponde a 1/3 da área produtiva do estado do Acre. É muita coisa, entendeu, então? Ô Sérgio, eu queria saber de você, nas reuniões que você deve participar com outros superintendentes da região norte, quando vocês fazem essas avaliações, que eu imagino que esse quadro ele deva ser semelhante em outros estados da região norte também, imagino eu. Com certeza. Quando vocês chegam a esse diagnóstico e vocês levam isso para Brasília, o que você sente do retorno de quem está dirigindo lá em Brasília o INCRA? Há alguma impressão que possa ser falada? Não, veja bem, o que resolve o problema do INCRA hoje? É concurso público, né? É concurso público, né? Para que haja novas admissões e tudo mais para poder melhorar. E em razão disso tudo, então, é que o governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele hoje concentrou o foco do INCRA na regularização fundiária. Atualmente não se fala em assentar, né, em criar projetos de assentamento. Hoje a ideia é regularizar o que já está aí, né? Então, nesse sentido, é que o governo tenta fazer com que o INCRA seja um órgão atuante, um órgão presente e que, principalmente, traga a segurança jurídica que o nosso produtor rural, que os nossos assentados precisam. Perfeito, Sérgio. É um documento na mão. Sérgio, nós vamos fazer um intervalo agora e eu vou querer voltar justamente nesse aspecto que você está pontuando aí, da prioridade estabelecida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao trabalho do INCRA, que é
a regularização fundiária. Nesse aspecto, aí sim, eu vou recordar o início da tua fala, o trabalho em conjunto entre INCRA e o Instituto de Terras do Acre, o ITERACRE, ele se agiganta, né? Pelo menos em importância. Não sei como é que está a execução efetiva, mas se a referência é regularizar o que está aí, o trabalho junto com o ITERACRE passa a ser fundamental e estratégico. Nós vamos fazer um intervalo agora e vamos continuar a conversa com o Sérgio Baium, superintendente do INCRA aqui no estado do Acre.